Bom dia, boa tarde, boa noite. De volta com fofoca científica. Uhul! Gente, foi muito tempo parada, né? Mas vocês têm que perdoar. A gente estava acabando a residência, se encontrando no mundo, né? Começando o mestrado, agora as coisas sossegaram e estamos de volta. E hoje para falar sobre um assunto babado, né? Cálcio na gestação, o que que de fato mudou ou não. Então, para quem não me conhece, eu sou a Alice Albuquerque e a Carol vai falar um pouquinho. Eu sou a Carol. Espero que vocês que estão aí nos ouvindo hoje tenham ouvido já os dois outros que a gente fez. E agora estamos voltando com uma polêmica master, que é: devemos ou não usar suplementação de cálcio na gestação para prevenção de pré-eclâmpsia? Isso que Tá, vou vamos dar só tentar. foi um babado assim no mundo científico, né? Por quê? O que que aconteceu? Em 2018, teve uma meta-análise que foi publicada e que fez a gente mudar toda a orientação pensando na prescrição de cálcio para profilaxia de pré-eclâmpsia, né? E a gente está falando de mudar tudo no sentido de muda o protocolo da OMS, muda o protocolo brasileiro. Todo mundo, tipo, ah, meu Deus, a gente encontrou a causa, a salvação para a pré-eclâmpsia, vamos diminuir muito os riscos das pacientes. E a partir disso a gente viveu, né? Acho que a grande maioria de nós que está ouvindo aqui aprendeu na residência que cálcio S serve como prevenção, profilaxia de pré-eclâmpsia em pessoas que têm fatores de risco. Daí, simplesmente, do mais absoluto nada, foi publicada na Cochrane uma revisão sistemática que caiu por terra praticamente tudo que a gente aprendeu em 2018, né? Só que a gente precisa ter uma visão crítica do que está acontecendo. É uma meta-análise muito boa que aparentemente, assim, metodologicamente, realmente se sobrepõe à de 2018. A Carol vai explicar um pouquinho mais dessa parte do rigor científico. Só que a gente tem que ter uma visão crítica de qual é o público que ela se aplica, né? E se de fato a gente pode interpretar isso como uma mudança para a nossa prática já a partir de agora, ou se a gente precisa ser mais cauteloso, pensando em aguardar talvez a mudança dos protocolos nacionais, né? No momento ainda não foi atualizado, porque, enfim, a gente está falando que essa publicação foi em janeiro de 2026, mas vamos tentar entender qual que é o racional por trás de tudo isso, né? Então, a revisão da Cochrane, né? Cochrane, para quem não sabe, é uma organização internacional que faz revisões sistemáticas, que tem muito fama e mérito e fama boa, né, no mundo científico. E aí, quando a Cochrane para e faz uma revisão sistemática nessa monta, o mundo inteiro para a gente ver quais são as novas atualizações, as novas recomendações. Aí essa, de finalzinho, né, dezembro de 2025, início de janeiro, saiu essa revisão sobre usar ou não suplementação carbonato de cálcio. Então, no finalzinho, né, de dezembro de 2025 e início aí de 2026, saiu essa nova revisão sistemática que todo mundo parou para ver o que é que a gente vai fazer de mudança na nossa prática clínica. O que a gente pode, então, concluir, né? A Alice já falou um pouquinho. Basicamente, eles falaram que o cálcio não mudou desfecho tanto para pré-eclâmpsia, né, desfecho materno, quanto para redução de mortalidade neonatal para o feto. O que mudou, então, de 2018 para 2025? O Que, rigor assim, científico. só isso, porque o estudo de 2018 também foi um estudo super bem feito, né? Não é à toa que justificou mudança de protocolo no mundo todo. Então tem que ter sido, assim, realmente um babado fortíssimo para mudar de novo, né? Mas explica aí. Os dois foram revisões sistemáticas, que é a nata do tipo de estudo científico, né, de evidência científica. Maior que ensaio clínico randomizado é só juntar um monte de ensaio clínico randomizado e fazer uma revisão sistemática, que é, né, então, a revisão sistemática, que é o melhor que nós temos. Essa revisão sistemática, né, o que mudou? Eles usaram algumas ferramentas que nos auxiliam a ver a qualidade, a confiabilidade desses estudos, esses ensaios clínicos que eles incluíram. Quais foram as ferramentas que eles utilizaram, então? Duas ferramentas. Uma deles, que chama ROB2. O que esse ROB faz, né? Ele faz algumas perguntas, esses ensaios clínicos randomizados, para a gente saber se eles são confiáveis ou não. Por exemplo, houve quebra de cegamento? Era para ser um ensaio clínico randomizado cego e no meio quebrou o cegamento? A randomização, a aleatorização dos dois grupos foi feita de forma correta?
Os autores reportaram tudo o que eles mudaram ao longo do estudo, os desfechos, avaliações. No fim, a ferramenta vai falar para a gente, né, se ela tem um alto ou baixo risco de viés. É para isso que serve o ROB2. E o GRADE, né, é um sistema que serve para responder de forma simples e direta o quanto eu posso colocar minha mão no fogo para esse resultado desse ensaio clínico randomizado. E daí vai de muito confiável, moderada confiabilidade ou baixa confiabilidade. E com isso, eles pegaram essa revisão sistemática de 2018 e tiraram 11 estudos. E ficaram com 37 ensaios clínicos randomizados. E tiraram Eles 11. passaram uma peneira mesmo, né? Então não basta você colocar ensaio clínico. Eles selecionaram o suprassumo do máximo dos ensaios clínicos e para de fato entender quanto de viés eles estavam contribuindo ou não, né, para poder chegar no resultado final. O que é bizarro, né? Porque ensaio clínico randomizado já é muito bom e eles, então, fizeram ainda uma peneira dentro dos ensaios clínicos. Sim. E tiraram isso a partir dessas duas ferramentas que eu citei. E todo também estudo em clínico randomizado que não estava protocolado no site, né, oficial de ensaio clínico, eles também tiraram da jogada. Mesmo que seja um ensaio clínico que cegou, que teve um N bom, eles tiraram. Porque quando você começa o ensaio clínico, você tem que protocolar ele, porque as pessoas conseguem acompanhar qual era a minha expectativa e meu plano no começo, e se eu não mudei o meu plano ao longo do ensaio clínico. Então, para vocês aí que estão pensando em fazer ensaio clínico, precisa protocolar o ensaio clínico. Se não estava protocolado, precisa seguir seu protocolo, não mude. Precisa colocar lá na plataforma oficial internacional, né, de ensaio clínico randomizado. Porque senão, por exemplo, você pode não ser considerado para uma revisão sistemática, e enfim, isso mostra também credibilidade do seu estudo. Então, eles fizeram essa peneirona, como a Alice falou, e sobraram esses 37 estudos. Se eu não me engano, tem mais de 15 mil mulheres. Eu perdi essa informação. Mas tem muitas, mais de 15 mil mulheres que foram incluídas, né? Quando você pega tudão, para você chegar numa conclusão. E concluiu, basicamente, que não importa se a mulher consome muito cálcio ou não consome muito cálcio, se ela tem alto risco para pré-eclâmpsia, se não tem alto risco, não mudou o desfecho, nem materno e nem fetal. Então, no fim de tudo isso... Só acrescentar um detalhe, qual é esse desfecho, né? Sendo um pouco mais específico. Eles analisaram individualmente desfecho materno e fetal, considerando parto pré-termo, considerando morte materna ou morbidade grave, que seria sequela, enfim. E compararam também o público que tem uma dieta considerada pobre em cálcio, público que tem uma dieta considerada rica em cálcio, e doses baixas versus doses altas, que também foi uma coisa que lá, quando surgiu o estudo de 2018, alguns serviços ainda ficaram na dúvida se a gente faria um comprimido de 8 em 8, se poderia ser um comprimido de 12 em 12, até uma vez ao dia, qual era a dose mais adequada. Então, ele também comparou doses baixas versus doses altas nessa nova revisão. Uma coisa só, ó, como a cabeça da gente. Foram 10 ensaios clínicos randomizados com 37 mil pacientes. Eu falei, eu inverti, né? 37, mas são 10 ensaios clínicos randomizados, 37 mil pacientes no total. Gente pra caramba, viu? É muita gente. A Alice já comentou um pouco também os ensaios clínicos que eles utilizaram, né? Tanto baixa dose quanto alta dose. Baixa dose é considerado 500 miligramas, alta dose 1,5, né? Que é o comprimido de 8 em 8. E eles compararam também, tem estudos, né? Lembra que é ensaio clínico. Então, sempre tem 2 grupos, né? Precisa ter 2 grupos, o controle e o grupo de intervenção. Esse controle ou foram rotina habitual, né? Ou placebo, ou dá realmente um comprimido sem nada. Então, incluíram esses 2 estudos. Não dá nada, ou dá o placebo versus o carbonato de cálcio. A conclusão final, né? É basicamente essa que a gente já conversou. Eles também compararam, né, como eles incluíram a dose baixa e dose alta, se tinha diferença da 1,5 gramas ou só 500, e não houve diferença. Que isso já tinha um outro estudo aí de 2024 que já apontava pra gente que podia ser só 500 miligramas, mas aí a revisão só confirmou isso. E aí agora, a questão vamos parar de prescrever cálcio? Essa que é a grande pergunta. Daí entra Febrasgo e Rede Brasileira de Hipertensão, né? Então, exatamente. Todo mundo meio abalado com a situação. Tanto a Febrasgo quanto a Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez
discordaram que a gente já pode dar esse tema por encerrado. Então, não é que eles estão dizendo que a gente vai continuar prescrevendo a todo custo e que não importa essa nova meta-análise, ou não, vamos confiar 100% nela e vamos parar de prescrever. Não é isso. A questão é que a população brasileira é muito heterogênea e tem poucos estudos brasileiros incluídos nessa meta-análise. Então, a gente não pode, de cara, já extrapolar tudo isso para as nossas pacientes, para a nossa prática do consultório. A gente tem um relato de ingesta de cálcio no Brasil muito, muito, muito baixa. E daí, assim, algumas orientações mudaram, né? Mas acho que a Febrasgo e a Rede Brasileira estão sendo bem cuidadosas nesse quesito. E eu acho que sim, a gente tem que ser. Não é à toa que de 2018 para 2025, aparentemente mudou tudo, né? Então, se a gente pode estar deixando de tratar um problema que, na verdade, é a principal causa de mortalidade materna no Brasil. E aí, o que a gente tem de oficial, né? Isso que a Alice falou, tem uma nota técnica lá na Febrasgo, que é como se fosse um editorial, que foi 21 de janeiro de 2026, enfim, depois que lançou, né? Teve toda a polêmica, eles resolveram se manifestar, né? Porque todo protocolo demora, não dá para lançar protocolo de um dia para o outro, mas dá para a gente fazer algumas notificações para avisar a galera o que fazer a partir daí. E aí eles trazem algumas... um adendo, um minuto, só puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. Quem escreveu essa nota técnica foi o Dr. Parassoli, que é o convidado do episódio sobre... Alô, Botucatu! Da segunda temporada do GeoToGo. Um dos primeiros episódios da segunda temporada foi sobre pré-eclâmpsia com o Dr. Parassoli. Então, quem não escutou, volta lá para escutar, tá super atualizado. Mas vai, desculpa, vai. Não, e o texto é ótimo, inclusive, né? E foi ele que escreveu e revisou. Qual é a crítica que ele traz? Primeiro, os estudos, né, os ensaios clínicos randomizados, nenhum teve início do carbonato de cálcio no primeiro trimestre da gestação. Foram todos no segundo trimestre. Então, será que começar cálcio desde o começo não previne pré-eclâmpsia? Aí também é um questionamento. E aí, puxando a sardinha um pouco para o Brasil, saiu uma nota recente, 2025, autorizando outros profissionais de saúde, como enfermagem, fisioterapeuta, a prescrever o cálcio para a gestante. Porque às vezes ela demora para começar o pré-natal, mas às vezes ela já passou com a enfermeira. Então, para começar esse cálcio a partir de 12 semanas? Descobriu que está grávida, já pode começar já cálcio. Inicia. Já começa cálcio. Para ver se esse início precoce do cálcio não ajuda a gente a melhorar, né, esse desfecho. Então, não tem nenhum estudo que avaliou inicial, né, no primeiro trimestre, tudo no segundo trimestre. Então, essa é uma crítica. A outra crítica é a realidade brasileira, que a Alice comentou. Então, tem estudos mostrando que mais de 100%, quase 100% das gestantes brasileiras têm baixa ingesta de cálcio. Independente de classe social. E por último, a mortalidade materna. Essa revisão sistemática, né, a Corkane fala que a revisão, a gente não conseguiu concluir se reduz ou não mortalidade materna. Porque para a gente falar se reduziu ou não, precisa de um N muito grande, uma amostra muito grande. Porque não morre muita gestante. 37 mil, que já é grande, né? Que já é grande. Precisa de uma amostra gigantesca para a gente concluir isso. Pensando que isso, né, a maioria desses ensaios clínicos foram realizados em países desenvolvidos, que a mortalidade é menor de pré-eclâmpsia aqui no Brasil, que são mais ou menos 350 pacientes por ano que morrem de pré-eclâmpsia. Lembrar que a principal causa de mortalidade materna no Brasil é pré-eclâmpsia e não hemorragia pós-parto, como no resto do mundo. Então, talvez aqui no Brasil, que infelizmente, né, morre mais gestantes de pré-eclâmpsia, talvez a gente conseguiria avaliar esse desfecho, o que não foi possível avaliar nessa revisão sistemática, porque a amostra é muito pequena. Então, eles escrevem, né, provavelmente não tem nenhum benefício, não reduziu mortalidade, mas não dá para afirmar, porque a amostra ainda teria que ser maior ainda para a gente falar em redução de mortalidade materna. Então, essas foram as críticas. Um outro porém, que de fato é uma intervenção barata, que se você colocar em termos de custo de saúde pública, ainda pode ter muito benefício lá na frente. Então, se existe qualquer possibilidade de reduzir internação, reduzir mortalidade, reduzir diagnóstico de pré-eclâmpsia, o custo-benefício disso ainda é muito importante. Então, vale a pena manter o cálcio. E tem outra coisa também sobre o cálcio, que daí fugindo um pouquinho
da questão da pré-eclâmpsia é que, se eu não me engano, foi ano passado, posso estar errado quanto à data, mas foi bem recente, a Organização Mundial de Osteoporose lançou um novo guideline da orientação do consumo de cálcio na gestação. Então, já está sendo visto que faz parte do pico ósseo, aquela idade mais jovem, então, principalmente as gestantes mais jovens com deficiência de cálcio, elas vão ter um turnover de cálcio durante a gravidez muito grande e elas deveriam suplementar cálcio pensando no futuro de osteoporose. Então, assim, vamos extrapolar e pensar que seria um benefício secundário, ainda que a gente não tenha essa certeza sobre a pré-eclâmpsia. Então, pelo menos 500 miligramas de cálcio seria interessante da gente já fazer mesmo na gravidez, por enquanto, né? Porque, assim, apesar de não ter encontrado benefício, também não foi encontrado nenhum malefício do uso de cálcio nessa etapa, né? Então... Perfeito. E aí, então, a recomendação aqui no Brasil, tanto da Rede Brasileira de Hipertensão, quanto da Febrasgo, é continuar a suplementação de cálcio. Podemos fazer 500 miligramas, se a paciente tiver com muita intolerância gástrica, né? Náusea, vômito, só 500. A gente se respalda de fazer só 500. Mas colocam lá, né? De 500 a 1 grama de cálcio por dia. E em pacientes... uma dieta, né? Para cada uma. Se a paciente realmente não consome nada, daí vale a pena fazer 1 grama. Sendo mais prático, assim, de consultório. Se você conseguir, pensa igual as pacientes do climatério. Se você conseguir que ela consuma alguma coisa na dieta, beleza, daí complementa só 500 miligramas. Realmente é um comprimido a menos para ela tomar. E aí, eles colocam assim, né? Porque antes, vamos lembrar que antes de 2025, a gente só usava cálcio para as pacientes com risco alto de pré-eclâmpsia e baixa ingesta, que no fim, no Brasil, considerado que todas praticamente têm baixa ingesta. Isso em 2025, porque antes disso, antes de 2025, era só para alto risco de pré-eclâmpsia e baixa ingesta de cálcio, foi concluído que todas. Aí, em 2025, o Ministério da Saúde falou, vamos prescrever cálcio para todo mundo, independente se é baixo ou alto risco para pré-eclâmpsia. E agora, logo no final de 2025, veio essa revisão que falou, não vão prescrever para ninguém, nem para baixo risco, nem para alto risco, nem para consome pouco, nem consome muito. No final dessa história, o que a gente vai fazer? Aí tem só essa nota, né, lá na Febrasgo, falando que para continuar orientando cálcio, principalmente nas pacientes que têm alto risco para pré-eclâmpsia e nas que têm baixa ingesta. Eles botam e ou, né? Então, não é as duas coisas, né? Ou. O que a Liz falou, no SUS, pensando em SUS, a gente vai continuar prescrevendo carbonato de cálcio para todo mundo, principalmente as que têm alto risco para pré-eclâmpsia. Para as pacientes que você consegue conversar mais, conseguir personalizar mais, vamos então calcular quanto de cálcio você está consumindo? Queijo, leite, iogurte, e vamos ver o quanto você realmente precisa? Será que você está chegando lá no 1,2 gramas de cálcio ou não? Ou está muito pouco? E aí pesar paciente a paciente. Por enquanto, no Brasil, a gente vai continuar recomendando até agora, né, janeiro de 2026, continuar recomendando cálcio para as pacientes. As que baixam ingesta e as que têm alto risco para pré-eclâmpsia. Esse estudo, né, da Cochrane ainda não terminou, porque tem 9 estudos que ainda estão sendo analisados. Então, eles colocam isso na Febrasgo, tem 9 estudos que ainda eles não sabem se vão incluir ou não. Se incluir, será que isso vai mudar? Então, aí também ainda está em andamento. Pode mudar o desfecho final dependendo do peso de cada um desses estudos, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu esclarear um pouco, tirar algumas dúvidas de quem ainda estava um pouco angustiado. Lembrar que como a Carol costuma falar, a ciência é muito fluida, muda o tempo todo. A gente está gravando esse episódio 25 de março de 2026 e essa é a orientação atual. Pode ser que daqui a 2 meses mude tudo, a gente volta aqui e grava um novo. Mas, no momento, a gente tem que cada um pesar o risco-benefício, considerar o perfil das suas pacientes e entender o porquê desse bafafá todo na mudança, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, vocês já ouviram aquele meme que fofoca pela metade quase mata a fofoqueira? Antes que a gente pudesse, inclusive, postar o episódio, tá? Então, a gente gravou, acho que 26 de março, e esse episódio tá saindo agora no dia 20 de abril de 2026. No dia 6 de abril,
as recomendações da FEBRASGO e da Rede Brasileira de Estudo de Hipertensão mudaram. A gente achou por bem manter o episódio, porque, enfim, a gente fez uma discussão bem legal sobre revisão sistemática, sobre uma visão um pouco mais crítica de como que a gente vai aplicar as recomendações às nossas realidades, mas a recomendação mudou. Eu estou colocando aqui embaixo na descrição, tanto no YouTube quanto do Spotify, a revisão da Cochrane, que é de janeiro de 2026, e a nova recomendação da Rede Brasileira de Hipertensão e da FEBRASGO, de abril de 2026, tá certo? A Carol vai contar pra gente como é que ficou a situação. Então vamos lá. Parece aquele momento da Globo que aparece breaking news. Tan, 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 sabe? Sim. Esse vai ser super atualizado. Muito atualizadas. E aí a questão é que não teve estudo novo, tá? É a mesma revisão sistemática da Cochrane, por isso que a gente mantém, porque a gente conversou sobre essa revisão, então essa nova recomendação está baseada na mesma revisão da Cochrane que a gente discutiu, falou o quanto ela era boa e também das limitações, porque todo estudo científico tem suas limitações, e como é o mesmo estudo, a gente decidiu, né, só trazer que a recomendação mudou, e a recomendação basicamente não precisa mais usar carbonato de cálcio para as pacientes que têm alto risco de pré-eclâmpsia e para aquelas de baixa ingesta. Então, a gente não vai passar cálcio mais por isso. Talvez existam outras por esse motivo. Agora, se você acha, né, eles deixam isso em aberto, né, lá na Rede Brasileira, eles falam, por esse motivo de prevenir pré-eclâmpsia, não existe mais, até o momento, até a última revisão, evidência suficiente para manter o uso. Então, para o motivo de prevenir pré-eclâmpsia, a gente não vai mais usar cálcio, nem para as pacientes que têm alto risco, nem para as pacientes com baixa ingesta para prevenção de pré-eclâmpsia. Aí eles deixam para outras indicações de usar cálcio na gestação, por exemplo, adolescentes que realmente consomem muito pouco cálcio, aí mantém a indicação, mas aí mais para a formação óssea até do bebê, né, para a saúde materna, mas não para prevenir o risco de pré-eclâmpsia. Então, essa é a recomendação final. Massa óssea dela no futuro, pensando em risco de osteoporose. Então, às vezes elas estão no pico de massa óssea e grávidas, né? Então, lembrar um pouco disso. Mas é isso, galera. A gente queria deixar esse adendo, não dava para também deixar a recomendação pela metade. E espero que vocês tenham gostado e tirado um bom proveito do episódio. Beijo, até a próxima.